Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês, continuando com a nossa série Dinossauros da Eletrônica, essa semana estudando rádio AM, que foi o primeiro rádio a entrar em funcionamento no Brasil. Tá bom, pessoal? Nessa aula aqui nós vamos estudar o circuito em blocos do rádio AM como era muito antigamente e como é hoje. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem dois esquemas em bloco, como era e como é hoje em dia. Tá bom, pessoal? Mas antes, se você está aqui pela primeira vez no canal, bem-vindos. Clica no botão inscreva-se, no sininho da notificação para você ser informado dos vídeos e lives aqui todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso canal, quer e pode ajudar o canal financeiramente, o meu trabalho financeiramente, clica no botão seja membro. Com um pequeno valor por mês você ajuda o canal. E nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Você que já é meu querido patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem, tá bom? Pessoal, se você gosta de fonte de alimentação, quer aprender o funcionamento e técnicas de conserto de fonte, não perca o nosso conjunto, nossa coleção de e-books. No primeiro link da descrição do vídeo, nós temos aí 4 e-books sobre a fonte BN4400704E da Samsung, tá bom, pessoal? Você vai aprender como funciona e como consertar essa fonte, vale a pena. Aí na descrição do vídeo, pessoal, vocês também têm as nossas lojas virtuais, onde você pode adquirir os materiais de estudo, cursos, livros da Burgos Eletrônica. Legal? Então aproveita aí. E agora, pessoal, vamos à nossa aula. Pessoal, nós vimos na aula anterior como é feita a transmissão em AM, que o sinal de AM modifica a amplitude da portadora. Você pode ter dois tipos de transmissão, por exemplo, que eu mostrei na aula anterior, que é a transmissão com a portadora e a transmissão sem a portadora, só as bandas laterais. Os rádios normais utilizam a transmissão com a portadora, os rádios AM, tá bom? Então hoje nós vamos ver como é que é o receptor, como era e como é hoje. Agora, pessoal, detalhe, a gente não vai abordar aqui os receptores experimentais. Por exemplo, o rádio de galena foi um receptor experimental. Outros rádios, como o regenerativo, o super regenerativo, que a gente já estudou aqui no canal, eles também eram rádios experimentais. A gente vai estudar os rádios que foram produzidos em grande escala, que entraram aí no mercado em grande quantidade, tá bom? Os que era como era muito antes e como é até hoje, tá bom? Então, pessoal, começando com o rádio de radiofrequência, como era bem antigamente. Pessoal, aqui eu não estou me referindo se o rádio é de válvulas ou é transistorizado. Tá? É claro que os rádios muito antigos, lá da década de 20, 30, por exemplo, eles obviamente são valvulados. Tá? Porque naquela época ainda não tinha o transistor em uso comercial, nem tinha sido inventado ainda. Mas os rádios, o rádio superheterógeno, que é um deles que a gente vai ver, você tem de válvula e de transistores, tá bom? Bom, pessoal, então esse aqui é o rádio de radiofrequência. Então o rádio recebia as emissoras aqui pela antena. Nós tínhamos um circuito sintonizado aqui, um variável, outro aqui, outro variável e outro aqui. 3 amplificadores sintonizados, controlados pelo mesmo eixo. Aqui você tinha aqueles capacitores variáveis triplos, 3 partes do variável, cada parte sintonizava um circuito desse. Esse rádio, então, ele sintonizava, amplificava e depois demodulava. Extraía o áudio do sinal de radiofrequência para o amplificador e para o alto-falante. Esse tipo de receptor tinha duas desvantagens graves. A primeira, se um desses circuitos sintonizáveis saísse um pouquinho da frequência, você já perdia a emissora. Então a seletividade dele era horrível. E a outra coisa que ele tinha é que, ainda que esses 3 circuitos estivessem sintonizados perfeitamente, exatamente na mesma frequência, para cada frequência o amplificador tem um ganho diferente. Então você tinha emissoras melhor amplificadas e outras pior. Então a sensibilidade dele variava de acordo com a emissora. Tinha emissora que a sensibilidade era melhor e outras pior. Então esses rádios aqui, eles tinham seletividade ruim e sensibilidade péssima. Mas eram os primeiros, era o que tinha para a época. Isso eu estou falando ali nos anos 20, 30, por aí. Depois, pessoal, surgiu um tipo de receptor chamado heteródino. O que é heterodinagem?
é você juntar dois sinais para obter um terceiro. Você junta dois sinais ou soma dois sinais para obter um outro, tá? Os primeiros rádios que usavam esse sistema, a emissora sintonizada, se somava outro sinal e dos dois saía um sinal de frequência bem mais baixa, que depois era demodulado e obtido áudio, tá? Porém, esse sistema da heterodinagem simples não durou muito pouco. Depois desse tipo de rádio heterodino ou heteródino, né? Depois do rádio heteródino, que transformava a emissora sintonizada num sinal de baixa frequência, surgiram super heteródinos, que transformavam a emissora sintonizada num sinal de frequência alta, chamado frequência intermediária, que é o caso desse aqui, ó. Isso aqui é um rádio super heteródino, que é usado até hoje, tá? O FM também usa esse sistema super heteródino. Como é que ele funciona? Aqui entre as emissoras, você sintoniza uma delas, por exemplo, 1000 kHz. Automaticamente você sintoniza um oscilador que gera um outro sinal 455 kHz acima da frequência desse. E aí o circuito misturador junta esses dois, esse e esse. Na saída do misturador a gente tem 4, ó. A gente tem a soma dos dois, 2.455 kHz, modulado pelo áudio. Nós temos a diferença dos dois, que é 455 kHz, modulado pelo mesmo áudio. A emissora que entrou e o sinal do oscilador. Você tem esses 4. Depois você tem um transformador sintonizado, que recebe o nome de transformador ou bobina de frequência intermediária. Ele é sintonizado em 455 kHz, de modo que esse daqui é que vai passar por ele. Então esse sinal de 455 kHz chama-se frequência intermediária. Por que se chama frequência intermediária? Porque ela fica entre a frequência da emissora que entrou e o áudio. Mas percebam que daqui para frente o rádio vai trabalhar sempre nesta frequência aqui, 455 kHz. O que vai mudar de uma estação para outra é a modulação do áudio. O áudio de cada estação é diferente. Mas daqui para frente o sinal vai ser o mesmo, 455 kHz. É melhor do que esse, porque esse tem ganho diferente para cada emissora. Esse daqui tem um ganho igual para todas, porque o sinal de 455 kHz é o mesmo para todas as emissoras, portanto todas serão amplificadas por igual. Tá? Melhor seletividade, porque aqui eu tenho 3 variáveis. Aqui eu só tenho 2. Aqui eu só preciso sintonizar a sintonia e o oscilador local, só isso. Tá? As bobinas são calibradas já nessa frequência, 455 kHz. E é claro, nas bandas laterais, que é a modulação que eu falei para vocês. Tá? Depois da última bobina de FI, o sinal então é demodulado, vai para o áudio e daqui para o alto-falante. Então esse receptor aqui chama-se super heteródino. Super heteródino. Ou uma palavra comprida, super heteródino. Tá? Agora, pessoal, os primeiros receptores super heteródino não tinham essa frequência de FI, 455 kHz. Alguns 456. Eles tinham uma outra mais baixa, que, se não me engano, era 225 ou 227 kHz, por aí. Se eu estiver falando alguma besteira, pessoal, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu acho que é mais ou menos por aí. Se não for isso, coloquem aí embaixo nos comentários, eu agradeço. Tá bom? Então é isso, o sinal de FI é obtido depois do misturador. E aqui a frequência é a mesma até chegar na parte de áudio. Tá bom? Então como era e como é hoje em dia. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Responda lá a nossa enquete que a gente deixou lá no canal. Que sexta-feira a gente vai fazer uma live sobre uma leitura de um rádio AM. E eu perguntei lá se vocês preferem transistorizado ou valvulado. Deixa lá o seu voto lá e a gente vai ver na sexta-feira qual ganha pra gente fazer esta aula, tá bom? E aí, pessoal, tá aparecendo a figurinha aí da nossa coleção de e-books de fonte de alimentação. É só clicar, compra direto. Tá bom, pessoal? Então nos vemos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até!